O título da palestra: Lobo Império de Cordeiro, a arte de forense da transformação. Durante os slides vocês vão entender qual é a proposta dessa palestra aqui. Vamos ao que interessa. Eu trabalho numa empresa chamada Cypher. É uma empresa focada em segurança da informação. Rapidamente, a gente fica lá em São Paulo, mas nós atendemos o Brasil inteiro. Temos um escritório em Miami, um escritório em Londres também. Basicamente, a gente faz tudo em termos de segurança da informação. Eu tenho uma área de Professional Service que configura equipamentos relacionados à segurança, é claro. Tem uma área de governança, risco e compliance, uma área grande também do MSS, que são o SOC, né, o Security Operations Center, faz serviços, monitora equipamentos de outras empresas, e a gente tem a área de Lab, que é a área que eu tomo conta, né, que é a área responsável lá na Cypher por toda a parte de análise forense, análise de código, teste de intrusão, scan de vulnerabilidade e outras coisas malucas assim. Um pouquinho da nossa agenda. Eu vou falar um pouquinho de sistemas operacionais, de ferramentas. Vamos contextualizar essa minha ideia aqui, falando de pentest e de forense e mais algumas coisas. Então, primeiramente, eu vou falar de arquivo. O que é um arquivo? O arquivo, no final da história, dentro do computador, é um amontoado de bytes ali que alguém deu um nome para ele. Ponto. Tá? Vamos pensar, a grosso modo, assim. Por enquanto, eu não estou preocupado com o que tem dentro desse cara. No passado distante, lá na época do DOS, que talvez vocês nunca tenham ouvido nem falar, ou em alguma biblioteca, viagem no tempo, alguma coisa assim, museu, né? Os caras inventaram um negócio que era extensão. Como é que eu identifico um arquivo? Como é que eu sei que esse arquivo é do tipo A, B ou C? Que ele é um arquivo de texto, que ele é uma apresentação, uma planilha ou qualquer coisa. Os caras inventaram a extensão. No começo, a extensão era de 3 caracteres, né? Então os nomes dos arquivos eram no máximo 8 para nome e 3 para extensão. E daí isso daí acabou se mantendo a título de compatibilidade, e agora há pouco tempo nos sistemas operacionais, sei lá, mais modernos, vamos chamar assim, pelo menos da Microsoft, onde a extensão pode ser maior, não existe um limite para isso daí. No mundo Linux, quem mexe com isso daí, às vezes nem sabe para que serve a extensão ou qual que é a ideia disso daí. Tá? E nem sempre uma extensão está vinculada ao conteúdo do arquivo. Isso que eu acho que é o mais importante para a gente entender e pensar a respeito disso daí. Eu posso fazer um arquivo do Word e renomear ele para TXT. Ele continua sendo um arquivo do Word. A extensão é como se fosse o nome, entendeu? O corpo está ali, mas mudou só alguma coisa. No Linux, o que eu tenho? Eu tenho alguns comandos específicos no Linux que me facilitam a análise dos arquivos. Poxa vida, eu peguei um arquivo, eu não sei o que esse arquivo é. Ele é um texto, é uma planilha, o que é isso daí? No Linux eu tenho o comando file, onde eu executo file, o nome do arquivo, e ele vai falar que tipo de arquivo é esse. Como é que isso funciona? Existe, dentro do sistema operacional Linux, em algum lugar, um arquivo chamado Magic, onde tem várias configurações, ou várias, vamos chamar assim, de assinaturas de como identificar arquivos. O que são esses arquivos. Tá? E a hora que você roda, ele faz uma comparação e te fala alguma coisa a respeito, que nós já vamos ver. Eu coloquei aqui 2 outros comandos que eu vou usar. Tá? Um é o XXD e o outro é o xdump. Os dois fazem basicamente a mesma coisa. Eu vou pegar um arquivo e vou mostrar o conteúdo dele em hexadecimal e em ASCII também, para a gente ter uma visão do que está acontecendo ali. Se a gente mostrar só em hexadecimal, a maioria de nós, ou talvez ninguém de nós, ia conseguir entender ou identificar o que está lá dentro. Porém, para o nosso contexto aqui, isso daí é muito importante. No Windows, eu desconheço qualquer tipo de programa que faça isso nativo.
da máquina, tá? A gente pode pensar em Xdump, um outro programa Xdump, ou várias outras coisas desse tipo, porém nativo não existe um comando fácil desse tipo que nem no Linux. Em muitas situações, quando eu preciso saber qual é o conteúdo de um arquivo, eu acabo usando o próprio bloco de notas. Eu pego um arquivo qualquer que seja, até um executável, e jogo dentro do bloco de notas, porque a hora que ele me mostra aquele amanharado de letras, carinhas sorridentes e outras coisas, eu consigo ter uma ideia se é aquilo que eu estou procurando realmente ou não. Vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui, deixa eu ver se eu consigo, pronto. Não sei se dá para a gente ver. Então, eu peguei e mandei ele usar o comando file em todos os arquivos que eu tinha no diretório. Eu vou ter aqui, ó, alguma coisa.jpg que o cara realmente identificou. Olha, uma imagem, tá? Ótimo. Um arquivo elefante.ttf, TrueType, uma fonte normal de Windows ou de qualquer outro sistema, tá? Exemplo form PHP, um script em PHP que é um arquivo texto com pula-linha, não sei o que, diretórios e assim por diante. O cara me identificou tudo isso daqui. Tem outros exemplos, né? De, por exemplo, o GIF, que ele acaba me dando o tamanho do GIF aqui, tá? Um outro formato de imagem, ó, o PNG, que ele me mostrou o tamanho, outros arquivos PHP e HTML. Quando a gente vai fazer a perícia, em várias situações você pode usar qualquer tipo de ferramenta, desde que essa ferramenta ela seja uma ferramenta conhecida e desde que o teste que você fez ele possa ser reprodutível. Alguém possa pegar e falar, será que esse cara fez certo? Vou fazer igual para ver se eu chego na mesma coisa. É igual metodologia de pesquisa, é basicamente isso daí. Tá? Existem algumas ferramentas que elas são mais aceitas ou, sei lá, elas acabaram ganhando notoriedade no mercado. Por exemplo, o Encase ou FTK são ferramentas pagas, elas são muito conhecidas. Cara, posso fazer uma perícia usando Linux? Pode, entendeu? As ferramentas estão lá, as pessoas, simplesmente você descreve o que você fez, qual ferramenta você usou, para que quem for fazer vamos chamar, contraprova, consiga usar as mesmas coisas. Daí vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo qualquer, ali eu usei o file, então, para a gente ver, tentar identificar alguma coisa a respeito dos arquivos, e aqui eu estou usando o XXD para ver o conteúdo de um arquivo. Esse aqui, olhando aqui, eu posso te falar, sim, isso é uma imagem. Por quê? Porque eu tenho essa parte do cabeçalho aqui, onde ele me identifica que isso aqui é uma imagem. Então, se eu bato o olho, ele tiver aqui FFC8FF não sei o que, e tiver escrito JFF, isso aqui é uma imagem JPG. Aqui no meio, eu tenho identificação do arquivo, que foi o que o Marcos comentou a respeito de, por exemplo, metadados, onde eu sei, olha, alguém usou um Adobe Photoshop, tá? O cara é super dedo duro, me dá informação de data, hora e um monte de outras coisas aqui. Cada programa trabalha de uma maneira diferente. Então, se você sabe, eu tenho uma imagem, não tem uma ferramenta específica para eu coletar ou metadados, por exemplo, com o XXD a gente ia conseguir ver algumas coisas. É claro, no Linux eu tenho outras opções, mas não é o assunto no momento. Tá? Então, muito do que eu vou mostrar aqui, eu vou fazer exatamente esse paralelo. Nós vamos mostrar ele de um lado e nós vamos ver o que realmente o arquivo é. Porque aqui, como eu estou falando, isso é um arquivo de imagem. Cara, esse cara ele podia estar com a extensão TXT, para o cara abrir no bloco de notas dele, ou no Word, mas não, isso aqui é uma imagem, porque eu estou vendo que isso aqui é uma imagem, eu sei que isso aqui é uma imagem. Esse outro caso aqui, ó, eu tenho um script em PHP. Pô, como é que eu sei que esse é um script em PHP? Cara, 99% dos programas em PHP vai começar dessa maneira aqui, tá? Mas tudo bem, tá aqui o conteúdo dele. Nesse caso a gente consegue ler claramente o que está escrito aqui. Não tão claro, mas só porque ele ficou estreitadinho ali, tá? Tem um outro caso aqui, cara, que arquivo é esse? Que é a mínima ideia que arquivo é esse. Mas é um outro arquivo que a gente está vendo o conteúdo dele aqui. Cada um deles, o file vai identificar de uma maneira diferente. Aqui, uma imagem, PNG e tudo mais. O programa em pair. Eu tive uma situação em casa que foi o seguinte, eu coleciono malware, tem um monte de malware e eu catalogo e identifico isso dentro de um banco de dados meu. Peguei, tinha um monte de coisa num diretório que eu não sabia o que era, o que deixava de ser.
peguei e falei, tudo bem, vamos rodar um file. A hora que eu rodei o file, começou a aparecer um monte de arquivo do tipo data. Falei, cara, o que é um arquivo do tipo data? Entendeu? DATA, date. É um arquivo de dados que pode ser qualquer coisa. Significa o quê? O file ele não identificou e aquilo pode ser alguma coisa. Eu falei, cara, isso daqui está estranho. Vamos tentar ver o que é. E vou mostrar para vocês algumas situações perto disso daí. Do mesmo jeito que eu identifiquei um monte de imagem e também falei, essa situação não é muito normal. Eu tenho uma imagem no meio de um arquivo cheio de malware. Tá? Teoricamente, não levem a ferro e fogo, mas imagens e arquivo texto não deveria ter vírus numa situação dessa. Falei, tá, vamos entender o que está acontecendo. O que a gente vai falar hoje, de você entender o contexto, independente da ferramenta que você está usando, vai servir para a gente, por exemplo, eu bypassar algum tipo de controle ou fazer uma investigação de algum tipo de incidente. Tá? Então aqui eu tenho uma tela de upload qualquer, onde eu tentei colocar um arquivo e ele falou, olha, esse tipo de arquivo não é reconhecido ou não é aceito por razões de segurança. Por que ele fez isso, eu não sei. E eu falei em bypassar controle. Então a partir do momento que você entende como é que funciona e você sabe quais são as possibilidades, você pode usar isso a seu favor. Tá? Nessa semana, então, vamos lá, nós vamos começar efetivamente a brincadeira do lobo em pele de cordeiro aqui, de arquivos que eles parecem uma coisa, mas eles são outras, e como é que a gente consegue usar isso a nosso favor. A gente vai falar o que é importante a gente entender. Quem é que vai consumir, como eles vão consumir isso daí. Quando a gente fala de sistema web, por exemplo, eu vou tentar, por exemplo, subir um arquivo no WordPress. O WordPress faz algum tipo de controle. Como o WordPress faz esse tipo de controle? Então, o WordPress é um framework público. Se você entender de programação PHP, você cata o código e fala, poxa vida, ele está fazendo o upload, ele está fazendo a verificação logo depois que o upload foi feito dessa maneira. Você entende e você consegue pensar maneiras de bypassar esse controle. Tá? Então, o que é importante para a gente? É saber quem vai consumir e como isso daí vai consumir. Importante saber que ferramentas trabalham de maneiras diferentes. Então, como a gente tem sempre um humano pensando do outro lado, a gente nunca sabe como esse humano pensou. Se a gente tiver acesso ao código como no WordPress, fica um pouco mais fácil da gente trabalhar. Vamos lá. Eu tive um problema essa semana que foi mais ou menos assim. Eu tinha um funcionário dentro de um cliente e ele falou, cara, eu estou sem internet no computador e eu precisava ver um documento. Tem como mandar para mim? Ele falou, tá bom, vamos mandar o documento via... A gente pegou o RAR, tá? Um compactador, compactamos o documento e vamos mandar pro WhatsApp. A hora que eu mandei pro WhatsApp, eu tive uma mensagem que maravilhosamente não dá para ler, tá? Mas ele fala que o arquivo, ele não era o WhatsApp não aceitava esse arquivo. Eu não ia poder mandar esse arquivo. O que me chamou a atenção foi que o WhatsApp respondeu muito rápido, o WhatsApp Web respondeu muito rápido esse tipo de coisa. Falei, cara, respondeu rápido demais, vamos fazer um teste? Vamos. Vamos pegar esse mesmo arquivo e em vez de usar só .rar, só para sabotar, para ser bem sacana mesmo, eu coloquei .rar.pdf. Na hora o Windows mudou o ícone, né? Porque para o Windows faz diferença as coisas, o Windows falou, nossa, se a extensão é PDF, deve ser um PDF isso daqui. E o que eu fiz? Joguei para dentro do WhatsApp e o WhatsApp fez o upload desse arquivo para outra pessoa na outra ponta. Então, uma coisa boba de simplesmente, eu vi que ele não estava analisando qual era o conteúdo do arquivo e analisando pura e simplesmente a extensão. Tá? Esse teste foi feito ontem, tá? De novo. Então, cara, o que o WhatsApp tem que fazer? Ele pode fazer um monte de coisa. Tá? Se eles quiserem, eles me ligam e eu dou o número da minha conta para eles. Então, cara, eu precisava mandar um arquivo, tá? Eu tinha um problema, mandar um arquivo para outra pessoa. Podia fazer outra coisa? Podia tentar outros formatos? Podia compactar zip e tentar mandar? Podia. Tá? O cara podia reclamar de novo. Tá? De novo, mais uma vez, a partir do momento que eu entendo como é que isso funciona, eu posso trabalhar isso a meu favor. Até o Word um pouco mais antigo, né? Os arquivos do Word.doc, por exemplo, eles eram arquivos proprietários da Microsoft, com estrutura da Microsoft toda bonitinha.
A partir agora dos Words novos, que ele grava o arquivo com o nome de docx, o docx, ele na realidade ele é um zip com um monte de XML e outros conteúdos lá dentro. Então, como é que você enganaria de novo o WhatsApp? Cara, muito fácil. Eu compacto o zip e renomeio para docx. Pronto. Por quê? Porque o docx é um zip. Assim como o APK do Android é um zip também. Tá? Aí a extensão para mim não me interessa. O que eu estou propondo aqui? Qual que é a provocação? Não aceitem tudo que vocês veem ou tudo que alguém fala. Façam um teste por vocês, do mesmo jeito que eu fiz e joguei dentro do editor X ali. Eu tive um problema na empresa que fizemos uma outra equipe fez uma atividade e falou, olha, ele retornou um arquivo ponto alguma coisa e nós não sabemos o que é. Precisa de um programa para converter, teremos que comprar o arquivo, o programa. Eu falei, não dá esse arquivo para mim, deixa eu ver. Né? Falei, será que alguém está criando uma extensão nova ou alguma coisa diferente? Conforme eu peguei esse arquivo e coloquei no bloco de notas, que era o que eu tinha mais fácil ali na mão, esse arquivo era um arquivo XML, era um arquivo TXT. Então, tinha um segredo enorme por trás de uma extensão maluca ali. O que tinha de mais naquilo? Não tinha nada. Simplesmente senso investigativo. Tá? Não aceitar aquilo que estão falando para vocês. O que será que é isso daqui? Tá? Vamos lá. Na continuação. Olha que bonito isso daqui. Eu tenho, a hora que eu rodei o file a primeira vez, tá? Nesse arquivo aqui, que ele zoou porque era para ter feito em 2 partes, mas isso aqui era uma figura, era para ser, o file do Linux identifica isso daqui como uma figura, e daí a gente vai ter, tá aqui, ó, ponto .gif, tá? Ele fala que é um GIF e fala até o tamanho da imagem para mim. Olha que maravilhoso. E se a gente for ver e olhar esse arquivo foi um dos que eu comentei que eu, por exemplo, o meu estava numa pasta de malware e era uma coisa totalmente zoada, né? Mas o arquivo está identificado com GIF. Então, nesse arquivo file, no programa file, que faz identificação de arquivos, qualquer arquivo que tenha o começo escrito GIF89, tá? Ele vai identificar como sendo uma imagem. Cara, e esse valor aqui? Esse valor aqui, se vocês vierem, é isso aqui. 3E, 6A, né? Mas é o contrário. É algum desses bytes aqui? Não, para. Tá aqui. 61.3C. 61.3C, que é o A, tá? É esse número aqui em decimal. Então, ele tentou até pegar alguns dados a mais do arquivo e acabou não entendendo e mostrou alguma coisa. Tem um arquivo TXT aqui dentro, tá? Isso daqui dá pra gente usar a nosso favor? Cara, talvez, eu acho até que sim. Como? Eu tenho um arquivo texto, eu tenho um HTML, um pedaço de PHP aqui, mas tudo bem. Eu tenho um HTML que, se eu tiver algum tipo de programa que só aceite imagem, talvez eu consiga subir isso daqui, porque ele vai identificar como uma imagem, tá? Independente da extensão, ele identifica como uma imagem, porém, eu tenho um outro arquivo aqui. Depende do framework que eu estiver tentando abrir para sabotar, posso renomear ele para HTML e ver como é que o cara se comporta lá na outra ponta. Aqui eu tenho um outro caso, de, por exemplo, eu tenho um arquivo zip, a hora que eu rodei ele falou, cara, esse é um arquivo data. Eu falei, data? De novo, o que é isso aqui? Vamos olhar. Estava aqui. Olha lá. Todo arquivo zip, tá, começa com a identificação escrito PK, que era de PKZip, o nome da empresa que desenvolveu o formato. Só que ele identificou como data, porque aqui no começo, os 3 primeiros bytes eram alguma coisa que estragou o file não identificou o que aconteceu. E daí, de novo, a proposta vamos entender como é que funcionam as coisas e como é que os outros programas consomem isso. Se eu vier no próprio zip e mandar descompactar, o zip ele não está nem um pouco preocupado de qual é a extensão, tá? E o que ele fez? Ele falou, olha, tem 3 bytes no começo, tá? Mesmo assim, está aqui, ó. Ele descompactou os arquivos para mim, ele entendeu o que era. De novo,
preciso passar um arquivo de um lado para o outro, ele não reconhece um ponto zip, eu coloco um caractere absurdo aqui na frente, gravo de novo, passo para o outro lado e eu tenho o arquivo. Eu passei desapercebido, de novo. Tá? Possibilidades inúmeras, tá? Depende como cada um quiser pensar aí. Mesmo problema, por exemplo, com o arquivo rich text. É um arquivo de texto que permite formatação também, passou a ser usado agora há pouco tempo com mais frequência para trafegar malware aí no meio, porém, vou ter um caso muito parecido, olha lá, rodei o file nele, o cara falou, olha, é um arquivo texto, tá, com linhas muito longas. Bom, muito bom, vamos olhar o que a gente tem dentro. Fui olhar o que a gente tinha dentro, o cara ele tem o cabeçalho do RTF, ele está aqui, sei lá, X posições depois. Antes, o cara ele não tinha nada mais do que 0A, Enter. O cara deu um monte de Enter no Linux ali, pulou um monte de linha e começou o programa efetivamente a partir daqui. De novo. Cara, como é que eu posso usar isso daqui? Eu vou falar lá na frente de novo, mas tem antivírus que faz o teste por extensão. Se eu tiver um arquivo TXT, eu não vou escanear. Se eu tiver um arquivo texto, poxa vida, isso daqui não é importante, eu estou preocupado com o executável. Porém, se eu colocar isso daqui no programa, se eu mandar rodar isso, renomear para o nome certo, como RTF, e mandar ele abrir, sim, ele vai executar e ele vai fazer a função malvada, qualquer que seja. Eu peguei só para testar, fiz o quê? Peguei aquele arquivo que a gente tinha visto agora, né? Removi aqueles montes de puladinha do começo, gravei o arquivo de novo, e a hora que eu rodei o file, está aqui, olha. Esse é um arquivo rich text, versão desconhecida, não interessa agora o que foi, mas, de novo, se eu fosse simplesmente confiar nisso daqui, eu tinha uma coisa. Voltando para a área de perícia, o cara ele pega e fala assim, por favor, acha todos os documentos que existem na máquina, todas as imagens. Você roda o programa, você confia na saída do programa e você pode estar perdendo um monte de informação ali no meio. Onde é que a gente pode colocar dados nesse nosso contexto aqui? Como eu falei, cada programa consome de uma maneira diferente. A gente pegou o RTF, tanto zip, eu tinha dados no começo, independente de que dados eram esses, tá? E o resto do programa depois. Cada um vai trabalhar de uma maneira diferente. Tem uns que eu vou conseguir colocar no meio, outros eu vou conseguir colocar no final. Cada um é diferente. No caso das imagens, como a gente viu, eu preciso do cabeçalho GIF 89 ali e o conteúdo pode ser qualquer um, tá? Então, de novo, tem que entender o contexto e quem é que vai consumir. Cara, a próxima pergunta, antes que façam, tudo bem, como é que eu consigo identificar coisas anômalas desse tipo? Tá? Dá trabalho? Sim, dá trabalho, não é fácil. Se fosse fácil, a gente não está conversando aqui. Uma das maneiras é fazendo histograma e a outra fazendo cálculo de entropia. No histograma eu vou fazer então o quê? Eu vou pegar e vou contar quantos bytes de cada... eu vou contar quantos bytes de cada eu tenho. Ponto. E vou montar um gráfico. E na entropia, a entropia ela acaba sendo usada na computação para diversas coisas. É um termo químico para dizer quantos os átomos estariam juntos ou não. É um número que ele vai variar de 0 até 8. A grosso modo, quem for químico, por favor, não me malhe depois, sem flames. Tá? Uma pena que não ficou legal, mas a gente tem um pedaço da tabela ASCII aqui, tá? Que é a parte, vamos chamar assim, parte visível ou a parte que mais interessa a gente. Por quê? Eu começo no 0, tenho um monte de caracteres especiais ou alguma coisa, a gente vai ter o tab, por aqui em algum lugar, e daí a partir do 20, tá, eu vou ter o quê? Eu vou ter o espaço, 32 em decimal, 20 em hexa, eu vou ter o espaço e daí todos os caracteres do jeito que a gente conhece. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pá, esse é o pedaço da tabela ASCII. Então, quando eu estou procurando um arquivo texto, tá? Arquivo texto, a maioria de tudo que a gente tiver tem que estar concentrado nesse pedaço aqui quando eu vejo o histograma. Se eu tiver um byte 200, cara, tem alguma coisa errada.
Não está muito certo o negócio não. Vamos lá. Um arquivo texto que eu peguei, fiz um teste de entropia, está aqui. 3.76, joga na Mega Sena, não significa nada. Tá? Eu tentei mostrar isso, fazer uma representação gráfica de cada byte sendo uma cor para a gente ver. A gente vai ver depois outros arquivos, a gente vai ver a diferença, se fica legal ou não. E daí eu tenho aqui o gráfico de entropia. E como a gente pode ver, eu tenho muito cara aqui, tá? Eu não tenho ninguém pro lado de lá, porém, eu tenho alguém que sobressai aqui. Cara, por que esse cara sobressaiu? Porque toda vez eu tenho que pular linha. Daí, então, o que acontece? O arquivo texto, ele vai estar... a gente percebe pelo gráfico do histograma que a gente tem tudo concentrado nesse pedaço aqui. Por quê? Porque é o arquivo texto. O cara que se sobressaiu é os enters que eu estou dando ali, mas... Tá? Tem uma coisa diferente? Tem, isso aqui pode ser um tab ou alguma outra coisa desse tipo que eu tinha nesse arquivo. Tá? Um arquivo de imagem, por exemplo, um PNG. Vamos lá, a entropia já aumentou bastante. E a hora que a gente vê o gráfico por cor, ele é bem misto. Né? Ele é bem misto aqui. Até bonitinho de ver. O que a gente tem? Olha lá, vamos ter uma imagem. Olha, você falou que o número vai até 8. Tá? Estamos perto desse número? Então, a gente tem um pouco de cada aqui, eu não tenho nem muito pouco de ninguém. Tem alguns menos, mas cada tipo de arquivo ele vai mostrar um gráfico de histograma diferente e vai mostrar uma entropia diferente, cada tipo de arquivo, que daria para a gente fazer também. Eu tenho aqui, por exemplo, um caso de arquivo compactado. O arquivo compactado muito parecido com o PNG. Muitas das imagens que a gente usa, dos formatos de imagem, eles são formatos compactados, então por isso que aparece esse tipo de cenário aqui. E daí, nesse meu arquivo compactado, eu tenho alguém que se sobressaiu, foi o zero. O zero está aqui, gigante, apareceu um monte de zero aqui. Porém, na média, todo mundo está muito parecido. Aqui, esse daqui é um arquivo executável, um executável qualquer. A entropia deu 4.3, e daí o que está em preto aqui é zero. Tá? O que acaba estragando a entropia. E depois, você olhando o arquivo executável, cara, parece uma TV fora do ar, que se a gente fizer um ajuste de bytes aqui, se a gente fizer talvez um alinhamento, a gente consiga ver uma figura ou alguma coisa que sim pode estar incluído num arquivo desse. Tá? E depois, o gráfico, ele acaba, o zero sobressaiu e os outros estão bem pequenininhos aqui, mas ele acaba cobrindo quase todos os bytes, ou todos os bytes. O tempo está acabando, mas vamos lá. Esse aqui é um teste que o que acontece? Para eu mostrar uma imagem no HTML, qual que é uma maneira de eu mostrar essa imagem no HTML? É eu pegar simplesmente e fazer isso aqui, IMG, e referenciar a imagem. Porém, eu posso pegar e fazer o mesmo IMG e referenciar a imagem que vai estar em algum outro lugar. Existe uma terceira maneira de eu fazer isso daqui, que é eu pego um arquivo e faço a codificação base 64 desse arquivo e jogo a codificação base 64 para cá. De novo, tem lugar que só aceita TXT, eu consigo montar uma figura, colocando essa figura codificada com a codificação válida aceita no HTML, nos navegadores, usando esse tipo de coisa aqui. Mas a brincadeira aqui é outra totalmente diferente. Olha, eu tenho um arquivo, tá? Um arquivo JPEG, meu arquivo do Houdini, tá? Tá aqui. Sim, isso é uma figura, tá? E tá aqui a prova de que isso é uma figura. GIF, pá, estamos com a figura aqui. Existe um tipo de manipulação que pode ser feita com figuras, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Eu peguei o mesmo arquivo, renomeei ele para HTML. A hora que a gente roda o file, ele estava nem aí para a extensão, ele falou que continua sendo uma imagem. Só que no meio desse arquivo, num lugar especial, eu coloquei um pedaço de texto. E eu coloco um texto aqui que é um HTML mesmo. Quando eu rodo esse arquivo no navegador, se eu simplesmente pegar a imagem e colocar ela no navegador, tá? Ele me mostra ela como uma imagem, se ela tiver com a extensão JPG. Porém, se eu tentar abrir ele com o nome de HTML, tá? O que ele faz? Ele monta o meu HTML e consegue jogar minha imagem dentro ainda. Então, essa é uma coisa muito legal de como cada programa consome os dados. Tá? Tem a referência aqui de onde eu peguei essa ideia.
Objetivos. Eu acho que é entender como as coisas funcionam. A motivação dessa palestra aqui foi exatamente aquilo que eu falei. No dia a dia nosso, eu tive que a gente estava fazendo um pentest, o pessoal teve acesso a uma console do WordPress e queria subir um arquivo para ver se a gente conseguia uma shell remota ou alguma coisa mais dentro da máquina. Só que o WordPress estava barrando todas as vezes. Tá? E o pessoal estava, não, vou pegar mais uma. Eu falei, cara, em vez de a gente ficar tentando pegar coisa pronta que tá, que a gente não sabe nem o que o cara fez, por que a gente não pega alguma coisa que a gente confia, entende como o WordPress funciona e dá um tiro certo? Vamos brincar de sniper em vez de a gente brincar de metralhadora. Tá? Entender como funciona. O que mais? Com isso que a gente comentou agora, a gente consegue bypassar alguns controles, por exemplo, por extensão ou por tipo de arquivo. A gente consegue enganar a ferramenta automatizada, tá? E tem alguns antivírus que olham só para a extensão. Um outro exemplo de problema com o arquivo, de entender como o arquivo funciona, ou acreditar muito, existe um programa chamado PID, e esse programa ele faz o quê? Você roda o PID e usa como parâmetro um arquivo executável, e ele vai mostrar quais são as DLLs que estão linkadas ali, e outras informações a respeito do executável. Até algum tempo atrás, o PID ele tinha um bug que ele mostrava menos DLL linkado do que realmente tinha no arquivo. E daí, como é que eu descobri um negócio desse? Eu tentei fazer o meu. Então eu fui, peguei o formato da Microsoft, comecei a estudar, e ele tem tipo uma lista ligada que em algum momento o PID original estava se perdendo. Então, vários sites que usavam o PID, sites muito conhecidos, estavam dando informação errônea a respeito dos arquivos que estavam sendo analisados ali. Tá? Talvez essa informação errônea não fosse vital para alguém, mas poderia ser. Como é que eu descobri? Eu descobri pela curiosidade e eu estava num projeto paralelo, eu falei, pô, eu não quero usar isso daqui, eu quero entender como é que funciona. Né? Existe um outro artigo até que recente falando desse mesmo tipo de situação, de eu pegar arquivos de imagem, por exemplo, e conseguir colocar um payload dentro, tá? O cara mostra que tudo como é que faz, ele mostra o passo a passo, ele pega uma imagem BNP, usa o metaexploit, coloca dados no final, o códigos, cada um interpreta de um jeito, maluquice geral. A mensagem para vocês, eu acho que é o seguinte, não seja piloto de ferramenta. Eu conheci muita gente na minha vida profissional, o cara falava assim, eu sou um perito. Eu falava, como é que funciona a FAT, né? Final Location Table do sistema operacional? O cara falou, não sei, o Encase faz para mim. Então, peraí, se o Encase faz, para mim você é um pilotão de ferramenta. Tá? Fiz o curso do Encase, sou perito. Cara, o dia que você não tiver o Encase, venceu a licença, caiu no mar, você chega no lugar e precisa fazer alguma coisa. Tá? Então, o incentivo é exatamente esse. Cara, não tenho dinheiro para comprar um Encase e quero fazer isso daí. Então, entenda como as coisas funcionam. Monte o seu repositório de ferramentas que conseguem solucionar os mesmos problemas. Pronto.